Boa noite, tudo bem? Vamos iniciar. Eu estou muito contente nessa noite de fazer esta live. É uma alegria poder falar de missô, essas coisas sobre fermentação. E estou muito feliz que hoje à noite está conosco o Ricardo Giro Hattori, sobrenome Hattori. Então, deixa eu fazer uma breve apresentação do Ricardo. Ele é da família de descendentes, imigrantes japoneses. Isso, agora está aparecendo na tela aqui. Da família de imigrantes japoneses que vieram ao Brasil em 1955 e que se instalaram no Rio Grande do Sul. Não é muito comum, parece, os japoneses se instalarem no Rio Grande do Sul. É mais comum a gente ver aqui na região de São Paulo, aqui em Mato Grosso do Sul, tem bastante. É uma família que começou com agricultura e também é o primeiro produtor de missô orgânico. É muito importante isso, né? Ser quem iniciou, sendo o primeiro aqui no Brasil. E tem muita história para nos contar. E hoje eles produzem também o tofu, o kara burger e os germinados, além do shoyu, miso e tofu. Eles participam, vendem numa feira ecológica lá na cidade de Porto Alegre, uma feira ecológica da Redenção e da feira ecológica Menino Deus, aos sábados. Então, Ricardo, eu disse, você veio, a sua família veio em 1955. Quero que você conte um pouco essa história. Por que a sua família resolve vir para o Brasil? Quem que veio de lá, né? Quem foram os que vieram de lá? De onde vieram? De que província do Japão? E por que escolheram Rio Grande do Sul? Podia contar para nós essa história. Boa noite. Quem veio aqui para o Brasil foi meu avô, né? Ele era da região de Porto, e eles vieram em 1955, né, de navio. Lá é uma região fria, né, que é a região norte, né? Então eles escolheram aqui Rio Grande do Sul por ter esse clima parecido, porque no sul aqui também ele faz frio, né? E o que motivou, assim, de deles virem pro Brasil, de sair do Japão, foi por causa da Segunda Guerra, né? Que foi o período de pós-guerra. E naquela época se tinha uma sobra de pessoas no Japão, né? Tinha era muito populoso, né? Porque as famílias naquela época costumavam ter bastante filhos, né? Então, o governo japonês, por ter muita pessoa e pouco alimento, então eles tiveram que tirar um pouco das pessoas lá no Japão. Porque, na verdade, o Japão produz pouco no setor primário, na agricultura. Ele não consegue sobreviver só com a produção própria, né? Então, depois da guerra, teve esse problema de abastecimento de alimentos, né, para não faltar comida, né? Então, por isso que vários imigrantes vieram para o Brasil, e uma das famílias era nossa, né? E só que minha família, meu avô ele era muito sonhador, né? Ele sempre queria, assim, terra em área maior, né? Cultivar com bastante terra, né? Porque o Japão é mais restrito, né? Questão de terra. Então, e naquela época se fazia muita propaganda, assim, do Brasil, que a terra era muito fértil, que tinha bastante diversidade, né? E que ninguém passava fome, né? Então, aí eu acho que isso foi um dos principais motivos, assim, da família, né? Só que eu imagino que deve ser uma situação bem difícil, né? Porque imagina atravessar o outro lado do mundo, chegar num lugar que todo desconhecido, né? Então, eu acho que foi muita coragem, né,
uma aventura. E isso eu sempre sinto, né? Assim, imaginando como deve ter sido difícil, né? Depois, tem uma época que você, eu fiquei lendo o seu Instagram, também da história que você nos contou antes, que você foi para o Japão trabalhar. Foi para estudar, mas teve que trabalhar, trabalhou lá 2 anos e estava bem em termos de trabalho, mas você decidiu voltar para o Brasil. Aí eu fico pensando, quantos anos você tinha nessa época e por que você decidiu retornar para o Brasil e o que você tinha assim em mente para fazer aqui, desenvolver aqui no Brasil? Qual foi seu aprendizado nesses 2 anos que você trabalhou lá? Esses 2 anos no Japão, para mim, acho que foi um período mais importante, talvez. Eu acho que foi tipo do momento que eu percebi que tinha que voltar para o Brasil. E naquela época eu tinha 15, 16 anos, né? Então eu tinha ido para estudar, só que eu perdi o ano letivo, né? Eu não conseguia entrar na escola. E aí no fim acabei trabalhando numa fábrica de alimentos, né? E dentro dessa fábrica, como eu era muito novo, né? Então o pessoal me colocava assim em todos que é setor, assim, então, porque era jovem, né? Daí ia desde carregar caminhão, separar mercadoria, controlar estoque, até escritórios, então eu fiz bastante coisa nesse período. E para mim foi muito gratificante, porque todas as pessoas sempre me ensinaram e até hoje me lembro dessa época, né? E o que foi que me motivou assim para voltar para o Brasil é que, tipo, parece que eu estando lá no Japão, parece que todo o trabalho do meu avô, da minha avó, desse sofrimento de ter mudado de país, né? Parece que ia ficar em vão. Parece que, tipo, eu estava abandonando isso, né? E eu percebi que a minha identidade é aqui no Brasil, né? Não é no Japão. Eu tenho, tipo, uma cultura, questão japonesa, mas o que realmente bate em mim é do Brasil. Então, eu percebi que tinha que voltar e tinha que... Não era o meu lugar no Japão, né? Como um lugar para desenvolver, para trabalhar, assim, para projetos, né? Então eu resolvi, naquela época, fiquei 2 anos, aí eu decidi que vou ter que voltar. Aí eu voltei para o Brasil e estudei no Brasil, voltei a estudar no Brasil. Eu não imaginava que você era tão jovenzinho, então, quando você foi, né? Era bem novo ainda. Puxa, eu estou admirada, assim, com essa idade, né? Você já ter esse entendimento, né? Do que os seus avós, né? Seus pais também, né? Se empenharam aqui no Brasil e que o Brasil é um país que é próspero, que seria esse o caminho a seguir. É incrível, parabéns, viu? Então aí na nossa conversa aqui com o Hattori, ele vai falar sobre miso e sobre shoyu. E eu quero assim, introduzir um pouco sobre o que é miso e o que é shoyu, para que vocês possam entender melhor o que ele for falar, que vocês possam se situar melhor. Então, miso é a pasta de soja, que é feito com soja cozida, se junta com o arroz, que foi incubado por um fungo especial, que vai tratar esse arroz. E esse arroz ele fica cheio de enzimas e é o fermento que vai trabalhar essa soja, que vai ser envelhecida por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, e dependendo do tempo de envelhecimento, nós temos um tipo de miso. E esse miso, então as enzimas, elas vêm desse fungo especial
E são enzimas fortíssimas, não são qualquer enzima, sabe? É uma enzima tão forte que com essa enzima se faz... por exemplo, eu sou muito intolerante à lactose. Preciso, quando vou comer qualquer coisa que tenha um pouco de leite, eu já tenho que tomar a enzima lactase. E ela é feita através dessas enzimas do cultivo no arroz ou em qualquer leguminosa ou cereais. E ele é feito a lactase, que é a enzima da digestão do leite, do açúcar do leite. E assim então se faz o miso, que ele sofre uma fermentação láctica, uma fermentação, lactofermentação, e também o que sofre a ação das enzimas e vai transformar esse miso. E o shoyu também é mais ou menos o mesmo processo parecido, e vai formar aquele produto que é considerado condimento. Para mim parece que é um alimento, porque é uma comida para mim, não vivo sem isso, mas ele entra na classificação de condimento, porque nós temperamos alimento com isso. E é um condimento então muito saudável, cheio dessas enzimas digestivas, pré-digere o miso, né? Ele vem pré-digerido, então o nosso organismo pode captar os nutrientes com facilidade, pode ajudar a captar os nutrientes de outros alimentos ingeridos ao mesmo tempo, porque essas enzimas são super fortes e vão atuar na digestão, vai melhorar problemas estomacais, intestinais, as inflamações que tem, né, no estômago, intestino, e as inflamações melhoram quando você se alimenta e usa o miso e o shoyu caseiro. O shoyu comprado não, tá, gente? E trata o nosso organismo e traz sabor, traz umami. O que é umami? Né? Todo alimento muito rico em umami. É um alimento, o miso é o condimento mais rico em sabor do reino vegetal, quando usamos a soja. A soja é o vegetal mais rico em proteínas. O umami é o sabor que a nossa papila gustativa consegue detectar quando nós estamos diante de um aminoácido na nossa boca. Nós sentimos o sabor dos aminoácidos. Nós não somos capazes de sentir o sabor da proteína. E quem faz essa quebra da proteína para o aminoácido são essas enzimas criadas por este fungo especial, que quando se prepara o koji. Koji é o arroz incubado por este fungo especial. E sai esse condimento tão rico, tão cheio de sabor. O shoyu orgânico, o shoyu artesanalmente feito, tem um aroma incrível, o sabor também, porque a enzima que decompõe a gordura, o sabor, o cheiro, o aroma dos nossos alimentos, ele vem pela gordura. A gordura é que se decompõe e é capaz de criar álcool, ésteres, que elas evaporam, e ao evaporar leva aquele perfume, o aroma dos alimentos. Por isso que o shoyu, ele é tão perfumado, tão saboroso. E nós podemos fazer esses alimentos, né, em casa também. Então por isso eu quis explicar melhor o que é miso e shoyu. E quero dizer também que o meu curso de miso, como fazer miso, shoyu, koji e todos os produtos derivados, não todos, né, mas alguns produtos derivados feitos com koji, que está incluso nesse curso, como por exemplo a mazake, shokoji, sake,
vinagre de arroz e também garum. O que é garum? Garum é um molho de carne ou molho de peixe. Ele antigamente, os gregos e romanos, eles faziam isso desde essa época. Já faziam através da decomposição do peixe, da proteína, né, do peixe ou da carne, geralmente era do peixe, decompondo isso com os fungos naturalmente. Não tinha o Code naquela época ainda, ele decompunha e fazia esse molho riquíssimo em sabor umami. Hoje podemos fazer isso com Code. E agora nessa live, quem estiver presente até o final, vai ter uma oferta especial desse meu curso, como um presente para aqueles que ficarem até o final. Então, continuando a nossa conversa com o Ricardo, eu li também que no ano de 2000, vocês, a família, iniciou. Então, quem que veio do Nihon, do Japão para cá, então, da sua família? Seu avô, sua avó? Meu pai naquela época tinha 16 anos. Aí, e minha mãe veio, mas tinha 9 anos, só que era um outro navio, aí veio um outro ano, veio depois. Aí depois que se casaram no Brasil, conheceram no Brasil e se casaram no Brasil. Uhum. Então, no ano de 2000, vocês começam nesse projeto de alimento orgânico. Conte para nós como é que foi essa... acho que não foi algo fácil, né, de chegar assim, a ter a certificação, a ter um lugar lá para você vender seus produtos lá na feira, né? E conta um pouco também dessa feira que parece ser um ambiente muito gostoso, muito legal, assim, tá? A gente, antes do ano 2020 começar a feira, a gente fazia uma feira profissional, né? A gente era agricultor, né? A gente plantou verdura e a gente vendia numa feira bem no interior de uma cidade do Rio Grande do Sul. Só que nessa época o orgânico ainda não era conhecido, né? E nessa época a gente vendia verdura convencional e a gente produzia muito para Ceasa também, para vender para mercados. E só que para mercados a gente era convencional, usava veneno, só que a gente sempre tinha um espaço na lavoura que a gente não colocava veneno. E essa área era a verdura que era consumo da família, né? E aí quando a gente começou essa feira no interior, né, na feira a gente começa a vender direto para as pessoas, né? E aí a gente começou a se perguntar, né, por que a gente vai colocar veneno na comida das pessoas, né? Tipo, a feira, você olha crianças pegando verdura, fruta e comendo, assim, né? Tipo, a gente até ficava perguntando se não é melhor lavar e tal. E só que a gente começou a se perguntar, não, acho que tem alguma coisa errada, né? A gente não pode colocar veneno na comida das pessoas. E foi aí que a gente resolveu mudar. Aí foi aí que a gente encontrou uma cooperativa aqui de Porto Alegre, né? Que eles tinham uma feira ecológica e tinham um público já formado, né? E só que naquela época também ainda não existia certificação orgânica estabelecida no Brasil ainda. Então essa cooperativa tinha uma equipe técnica, né, que aí visitava as propriedades, né? E foi dentro dessas visitas que a gente conheceu um professor que nos ensinou assim os princípios básicos, né, da produção orgânica. E foi assim que a gente no caso foi a porta de entrada para a gente, né? E só que naquela época era bem difícil, porque produto orgânico era algo muito alternativo, assim, era um público muito restrito, né? Então era um público assim de
macrobiótico, vegetariano, né? Então, eram pessoas que procuravam alimentos para a saúde, né? Era um pouco bem específico. E é diferente de hoje, que hoje é bem mais amplo, né? Mas naquela época era bem restrito. E aí na feira a gente começou com produção de brotos, porque naquela época não se tinha muito no mercado, né? Broto. Então foi o que a gente começou assim nas feiras, né? E quando que vocês começam a produzir miso? Então a gente, quando começamos, a gente tava, assim, brotos, né? A gente recebe aqui na propriedade, tem o costume de receber visitas, né, de clientes, de consumidores da feira. E dentro dessa visita teve uma cliente que almoçou aqui em casa, né? E aí ela experimentou misoshiro, que misoshiro é uma sopa, né, que a gente toma sempre de manhã e é uma sopa que a gente toma todo dia praticamente. E só que a gente nunca pensou em vender, porque era um produto caseiro, né, produzido em casa. E só que essa cliente disse, não, mas é isso que a gente quer, né? É isso que eu quero. Porque para nós, o miso e assim, coisas fermentadas, a gente tem uma memória de que, tipo, o brasileiro sempre achava isso estranho, diferente, ruim, né? Porque quando é algo fermentado tem um gosto peculiar, né? Para quem não está habituado, não costuma ser muito agradável. E só que essa pessoa, essa cliente falou, não, é isso que nós gostamos, né? Que ela era macrobiótica, né? E normalmente quem é macrobiótico, eu acho que eles têm um paladar já, assim, que eles identificam bem, né? A qualidade dos alimentos. Então, foi daquele momento que a gente começou, que a gente iniciou essa produção. Só que a produção era pequena, a gente fazia, era tipo uns 10, 20 quilos, né? Era bem pouquinho. E aí a gente começou a levar assim de balde, né? Ensacado, e depois ensacava e vendia nas feiras, né? E aí, uma das feiras que a gente começou a fornecer naquela época foi a feira no Rio de Janeiro, que era uma feira bem distante aqui do Rio Grande do Sul. Mas era uma cliente assim bem que, que era da linha macrobiótica, né? E que eles valorizavam esse tipo de produto. Então, se for pensar bem, acho que talvez seja o momento mais importante para a gente, porque foi graças a esses clientes, né, que a gente hoje produz mais quantidade, né? Então houve uma demanda, um pedido, né, de algumas pessoas que usavam essa alimentação macrobiótica. Então eles incentivaram para que vocês produzissem para vender. Acredito que era bem difícil encontrar um miso assim artesanal, vivo, né? Miso vivo. Não aquele miso que é pasteurizado ou quimicamente pasteurizado, que é aquele miso que você compra e quando você guarda na sua geladeira, passa um ano e ele não envelhece, ele tá do jeito que comprou. Esse não é um miso vivo, né? Porque ele não está envelhecendo, foi pasteurizado quimicamente ou até pelo aquecimento, não sei. E é difícil de achar, é verdade. E também a questão desse miso vivo, é difícil a embalagem dele para poder colocar à venda. Então você disse que colocava em baldes e mandava. Agora vocês estão empacotando em plásticos, mas é uma fermentação de 2 anos, né? Ele já não está fermentando tanto, né? Isso é uma das características também do nosso produto, que como o miso, quando ele é mais novo, ele fermenta demais, né? Daí ele acaba estufando. E quando se coloca num período mais prolongado, tipo em 2 anos, aí o metabolismo ele já diminui, então ele não fermenta tão rápido, né?
por a gente usar arroz integral, porque normalmente o koji se faz com arroz branco, né? E o arroz integral ele retarda um pouco, então ele consegue fazer um miso mais envelhecido, mas com sabor e qualidade do miso novo, né? Então, o sabor fica mais adocicado mesmo sendo de período prolongado, né? Então ele tem essas características, né? Sim, nunca provei um. A produção do miso, como que é? Como que funciona assim o processo aí com vocês? Pode contar assim rapidamente? Sim, é que tudo começa do koji, que é a semente, né? Koji é o fungo, né? Porque o koji que a gente usa, a gente mesmo não vem de fora, né? Tudo foi feito dentro da propriedade, né? Desde o zero, né? É que como a gente era agricultor, era agricultor, né? Então a gente, para lavoura, tem costume de fazer biofertilizante, assim, para horta, né? Porque, na verdade, miso é muito semelhante à terra, né? Ele tem uma ligação bem forte, né? Porque o koji, né? Então, a gente tem um fertilizante que a gente produz, que é o bokashi, né? Cozinha arroz no vapor, né? E deixa no mato com pano. Aí ele forma tipo de um bolor. Aí dentro desse bolor que se faz esse fertilizante. E dentro desse bolor também se encontra o koji, né? Então a gente separa, né? O koji, mas isso é uma forma bem rudimentar assim de produção, né? E aí a gente separa e vai reproduzindo. E aí vai selecionando só o koji, né? Aí depois que a gente pega esse bolor que a gente escolhe, a gente faz a reprodução dentro do arroz cozido no vapor. Aí arroz integral, né? Cozinha no vapor. E ele é inoculado com esse semente. Aí deixa 2, 3 dias e ele fica tudo embolotado assim, né? Com uma camada branca, né? Tipo de um fungo, né? Que é o koji, né? Aí depois cozinha a soja, né? Aí mistura esse koji com soja e sal marinho, só que o sal marinho não pode ter iodo, né? A gente usa sal sem iodo, só moído, sem... que normalmente sal sempre tem muito química também, né? Então a gente também usa um sal mais puro, mais natural, que não tem adição de produto químico. E esse também é um dos pontos importantes, eu acho, porque a fermentação depende de tudo, né? Da matéria-prima, né? Desde a soja, do sal, da água. Então, tem que ter todo um cuidado, né? Aí, depois desse processo, ele é colocado em baldes e aí fica maturando de 1 a 2 anos, né? O ideal é 2 anos. 1 ano fica mais clarinho, 2 anos fica um pouco mais avermelhado, que é o ponto ideal, né? Na feira, você tem contato com o consumidor, que são os seus fregueses, seus clientes. Como que eles, de que forma eles consomem esse miso? Eles comentam com você como eles consomem, fazem misoshiro, o que eles fazem? É bem interessante essa parte dos consumidores, porque eu vejo que a maioria não costuma assim fazer misoshiro. Eu vejo muitas pessoas passando tipo no pão, na salada, tipo fazer molho, né? Ou misturar tipo, tenho cliente que gosta de fazer com abacate, misturou com abacate, com alho, para fazer tipo de um creme. E eu nunca tinha experimentado, até experimentei esse dia, realmente ficou muito bom. Então eu acho interessante porque tem várias maneiras de preparar o miso, né? Não é só fazer misoshiro, fazer que a gente costuma muito refogar com berinjela, que é gostoso também. Mas eu vejo que como o pessoal assim adapta de várias maneiras. E a gente aqui na feira tem muitos clientes que são veganos. E os veganos, eles têm
tem uma falta daquele sabor de queijo, né? Porque eles não comem queijo de vaca. Então ele diz que tem a saudade daquele gosto de fermentado, né? E isso o miso tem, né? Então eles, tipo, às vezes até colocam em pizza. Tem vários pratos assim, que eles fazem que uma vez eu provei, achei muito, achei sensacional, assim, porque o sabor realmente parece de queijo, assim, né? Então até tem um pessoal também que faz queijos de castanha, de coisa que coloca um pouquinho de miso, daí ele dá aquele aspecto de queijo. Então é bem interessante essa parte assim de como se adapta, né, cada situação. E que quando é consumido cru, é melhor ainda, né, do que temperar alimentos quentes. Sim. Mas, mas vale tudo, o importante é incluir, principalmente em saladas e molhos. Misoshiro, então o misoshiro sempre falo, deixar esfriar um pouco e aí a gente coloca não coloca no misoshiro que tá na água que está fervendo, né? Deixa amornar um pouco. As pessoas que tiverem perguntas, pode ir já colocando no chat, tá bem? O seu tá aqui de plantão no chat e ele vai me passar depois as perguntas. Como que as pessoas podem adquirir o seu produto? A Tori fala para nós. É, mais fácil é quem mora aqui na região, porque a gente está nas feiras todos sábados aqui na Redenção, para quem conhece Porto Alegre, na feira ecológica do bairro Bonfim, né? A nossa feira a gente chama Feira dos Agricultores Ecologistas, né? O nome da feira, né? Aí todo sábado das 7 até meio-dia. Esse é o mais fácil para quem mora aqui na região. Para quem é mais de longe, aí depende da região. Tem regiões, por exemplo, Santa Catarina, tem Florianópolis, tem algumas lojas que comercializam, né? São Paulo também tem algumas lojas, tem vários estados assim, que a gente comercializa, né? Aí depende muito da região. Tem também a opção de comprar pelo site também. A gente tem parcerias também de sites que vendem. Mas às vezes fica muito caro, né? Aí eu acho que não sei se vale a pena, né? Mas é difícil de achar, né? Um miso bom. Então, vai depender. Então, as pessoas. Então, perguntando, ligando lá para vocês, a secretária informa, por exemplo, em São Paulo, qual a loja que tem seu produto à venda, né? Pode consultar dessa forma. Sim, pode. O perfil no Instagram, Família Hattori, o site é Família, como que é? Fala para nós o seu. www.hattori.com.br. Hattori é com H e 2T. 2T, isso. As pessoas que começaram a assistir agora, mais tarde, hoje eu vou fazer uma promoção do meu curso de miso, koji, shoyu e outros produtos derivados feitos com koji. E quem ficar até mais pro final da live vai receber o link para poder fazer o curso com desconto. Nós fizemos uma promoção para os alunos e essa promoção está encerrando agora à noite, mas agora as pessoas que estão participando na live poderão comprar com o mesmo desconto. Então vai ser um desconto muito bom e estou muito feliz de poder dar essa oportunidade. Em quais lugares, quer que você repita, em quais cidades que você tem os pontos de venda? Que tem mais tem São Paulo, Rio de Janeiro, tem Santa Catarina, tem Brasília também. Onde em São Paulo? É alguma mercearia? O que é? São Paulo tem no restaurante Melinda e Július. Restaurante Melinda e Július. Melinda e Július. Aí depois a gente pode colocar na descrição do vídeo. Esse vídeo está sendo salvo e vai estar no YouTube. Daí
Na descrição a gente pode colocar também. Aí agora eu tenho uma pergunta assim, pessoal minha para fazer para você. Por exemplo, o missô de arroz branco, com 6 meses, ele já pode começar a ser comercializado. 6, 7 meses fica um pouco melhor, um pouco o sabor. Só que ainda 6 meses, 7 meses, esse missô, ele ainda está fermentando bem, assim, tá? Não dá para eu colocar dentro de um plástico e mandar pelo Mercado Livre, vamos supor, mandar para São Paulo, mandar para Rio Grande do Sul, por exemplo, porque ele vai criar gases por causa da fermentação. Então, qual seria a sugestão sua, assim, de que forma alguém que produz um missô artesanal pode começar a vender com 6 meses de tempo de fermentação? A única maneira assim para poder talvez comercializar seria refrigerado, eu acho, porque na refrigeração ele diminui o metabolismo um pouco, né? Então, porque no Japão, quando eu fui no Japão pesquisar assim esse parte do miso vivo, né? Lá eles têm uma embalagem especial que tem uma válvula, mas Ah, essa é? embalagem ela é muito cara, né? Tem uma embalagem que ele tem uma válvula que ele faz esse respiro, né? Só que ele é muito caro, então mesmo no Japão é caro. E há poucos lugares que comercializam esse miso vivo, né? E por isso que o mais fácil é refrigerado, né? Mas mesmo assim ele acaba, né? Às vezes, estufando um pouco, né? Aí então tem que ser mesmo venda local. Não daria para, É, né, mandar para sim. outra cidade. Apesar de que mesmo ele fermentando e estufando, ele não estraga, né? Só ele pode, se estiver hermético, ele pode estourar mesmo, né? Mas É, assim, o produto em si ele não estraga, né? aí tem que ser num plástico selado a vácuo, né? Que Uhum, tenha, que permita expansão, um pouco de expansão. uhum. Aí dá. Uhum. Que É, o, porque na verdade o nosso também ele acaba estufando, mas ele demora um pouco mais, porque o metabolismo, quando a fermentação é longa, ele é mais lento um pouco, né? já tá mais, Então já ele está demora um mais pouco, né? calmo, né? Já está mais E calmo a fermentação, né? mas às vezes ocorre também já aconteceu de estufar pacotes e ficar que nem um balão, assim, né? Isso fica às vezes. Mas é porque é vivo, né? Então Aham. ele acaba ficando, né? É normal, né? A minha tia, ela comercializa aqui na feira local e ela embala um dia ou dois antes no saco Uhum. plástico e já entrega para vender naqueles dias. Então ela não deixa para mais que 2, 3 dias. Já leva para vender. Cada vez tem que embalar mais um Uhum. tanto. O que Ok. poderia também fazer quando forem embalar, ao invés de usar seladora que sela, ele fica muito hermético, né? Pode só amarrar a ponta, aí ele não fica tão fechado, né? Ele fica meio aberto, né? Isso também ajuda assim a não estufar, né? Ah, sim. Mas de qualquer jeito ele. Porque na verdade o melhor mesmo seria como a gente deixa armazenado aqui, né? Que seria em baldes com peso em cima, né? Aí esse é o melhor modo de se armazenar, mas aí demandaria tipo embalagem maior e a pedra, então. Mas para quem quer ter em casa de uma forma bem natural, bem tradicional, esse é o melhor, né? Você pode falar sobre por exemplo, alguém compra o seu produto, quanto tempo depois que você comprou, por quanto tempo ele tá a validade dela? Normalmente, se deixa na geladeira, ele dura por até um ano, né?
Mas é importante seguir alguns procedimentos, por exemplo, quando for utilizar, né? Pega o saquinho e corta só a pontinha, e aí vai espremendo e vai tirando pouco a pouco, né? Aí não contamina com ar de fora. Então isso prolonga a validade. Na geladeira, às vezes, pode ficar 2 anos, 3 anos até, dependendo. Que o miso é bem forte, né? Bem resistente, né? É Uhum. difícil de contaminar. Então, é cortar e tirar só o que vai usar e evitar de Uhum. deixar entrar o ar de volta, né? Isso. Uhum. Porque tem muita gente que pergunta se pode colocar, por exemplo, dentro de um pote de vidro, né? Eu não recomendo muito, porque tem o risco do vidro estar contaminado, né? Claro, Uhum. se lavar e esterilizar bem, acho que daria. Mas o vidro também ele tem uma característica não muito boa, que o vidro ele é muito hermético, né? Então ele não, o guiçô não respira. E aí ele acaba não sendo muito bom para fermentação mesmo, né? Aí, Então, é que o plástico ele tem microporos que ele permite ainda uma certa permeabilidade do miso, né? Então ele consegue respirar um pouco melhor. se dá muito, fica muito tempo fechado ali no vácuo, dá também gosto alcoólico, né? Isso, isso. Fica alcoólico. E o álcool também, o álcool ele acaba, ele prejudica também a fermentação, né? Porque Isso. porque no Japão, um dos métodos de pasteurização é usando álcool etílico, né? Aí ele mata, né? Isso, ele pasteuriza. Uhum. Com álcool, né? Uhum. Mesma coisa quando tem muita presença que nas fermentações láticas por lactobacilos, quando tem muita presença de álcool, então não a mesma coisa a gente usa para desinfetar, né? O álcool para matar as Uhum. bactérias, mas álcool 70 para tirar todas as bactérias nas mãos. Então a presença do álcool ela mata. É isso mesmo, certo. Marco Antônio Manes. No início, a fermentação é alcoólica, mas depois as bactérias acidófilas passam a predominar e entram na fermentação lática. Sim, aqui ele está falando da fermentação, lactofermentação. Quando começa uma lactofermentação, essa resposta eu vou responder para ele. Quando começa uma lactofermentação, ela não é tão alcoólica agora. Depende, se você coloca açúcar, a fermentação vai ser por leveduras. A fermentação que tem muita levedura, ela vai ser alcoólica, mais alcoólica. As leveduras, elas transformam o açúcar em álcool. Agora, a fermentação que começa com bactérias acidoláticas, os lactobacilos, ela não é tão alcoólica, ela é ácida. Ela produz ácido lático e ela não produz tantos gases como tantos gases como a levedura. Então, quando nós fazemos vinagre, colocamos açúcar e suco de fruta e tal, ela vai gerar bastante gases e depois vai gerar álcool e esse álcool é transformado em vinagre. O que acontece no processo do miso, ele é um lactobacilo e principalmente no miso não vai muita levedura. No caso do shoyu, ele tem mais a presença de leveduras, mas o miso ela não tem tanta levedura, porque não vai açúcar e o açúcar que tem ali são os carboidratos, né, do arroz e um pouco do que tem da soja. Outra pergunta? Isso é interessante. Gostaria de saber se é normal
criar bolor em cima do miso quando guardado. O nome, Veranice Borges. O Hattori pode responder para nós? O bolor é normal porque com contato com ar porque o miso ele não quando a gente deixa armazenado, a gente deixa de um modo que ele não tenha contato com ar, né? Porque o contato com ar ele cria esse bolor. Mas é normal porque ele sempre vai ter que ter alguma parte que vai ter contato com ar, né? Então essa parte sempre vai ocorrer, vai ter ocorrência de bolor por conta do codina. Então, por isso que quando a gente coloca armazena em balde, a gente sempre deixa a superfície sempre mais parelho possível para evitar o maior número de área de contato, né? Para ele não criar bolor. Mas o bolor é uma presença boa, quer dizer que é um miso vivo de qualidade, né? Então é um indício bom de produto. Demonstra que ele é vivo. Que se você compra esse que vem, que não nem envelhecer durante um ano depois, ele não envelheceu, ele também não cria muito bolor. Mas precisa ser retirado, né, na hora de usar. Sim, tem que retirar. Tem que retirar e evitar que isso aconteça. Para evitar, então tem que não permitir a entrada excessiva do ar ambiente. Tem um método que a gente faz aqui para não evitar muito bolor também, é colocar uma camada de sal por cima, né? Só que aí pode ficar ruim porque ele pode ficar muito salgado, né? Então, só se for para armazenar esse longo período, aí coloca uma camada de sal, ele evita esse bolor também. JC Gaspar pergunta: eu fiz Bitcavaz e ficou líquido, mas tem uma espuma nela, um pouco marrom. Isso é perigoso? O Bitcavaz é Kvass de beterraba. Kvass é uma bebida que a gente faz, bebida fermentada com beterraba, e ele diz que ficou líquido, com espumas. É normal ter uma espuma, porque ela é uma bebida cheia de leveduras. Ela cria bastante gás. Marrom, sim, a beterraba às vezes oxida. Mesmo a beterraba, quando a gente fermenta em lactofermentação, né, de vidros com beterraba, às vezes acontece de oxidar e ficar escuro, marrom, porque teve muita exposição aí ao ar ambiente. Quando se faz, no caso, Kvass, a bebida fermentada, é sempre bom usar a válvula airlock, que a gente coloca na tampa, a gente compra a válvula. Eu uso para balde de miso também. Deixa eu mostrar um aqui. Pode colocar para mim um balde aqui? Daquele misozinho. Ele diminui muito a incidência do bolor no miso, porque miso é uma fermentação anaeróbia. E quando nós fazemos a bebida fermentada, também a gente... Aqui, essa é a válvula. Aqui, né? Essa é a válvula, é lock. Ela ajuda muito. E usando, aqui é um baldezinho de 5 litros e tem miso aqui dentro. Eu sempre estou usando agora essa válvula, que aí ele deixa um vácuo aqui dentro. E se cria gases da fermentação lá, ela sai por aqui. Aqui tem líquido, tem água até na metade, e com a força dos gases, ela empurra e o ar sai, né? Tá vendo? E aí fica o vácuo lá dentro. Então evita muito a criação do bolor. E aí, como esse branco ainda é muito branco, eu fiz essa sainha verde. O miso, ela pergunta se o miso é só de soja e sal. Miso tem uma proporção de arroz, né? Dependendo do tipo, pode variar. Tem miso que é meio a meio, tem de 30 a 70. O nosso é 30 a 70, né? Que é 30 de arroz, 70 de soja. Então tem... Normalmente tem arroz também, por causa do code, né? Uhum. O miso, os japoneses, eles fazem sempre, então, com um pouco de arroz. Base proteica e outra base de carboidrato.
porque o carboidrato vai sustentar a fermentação. Mas eu assisto muito vídeo da coreana Manti, gosto de assistir os vídeos dela, e ela ensina como que faz o miso coreano. O miso coreano legítimo é feito só de soja e fermentação natural, assim, não usa Kodikin. Eles fazem a fermentação barrinha de soja e deixam na sala dentro de casa e com o ar ambiente e as leveduras que tem, né, no ar, e vai fazendo a fermentação. Acho bem diferente o método deles fazerem miso. Mas o nosso miso eu também faço com 70-30 para longa fermentação. E para curta fermentação, o shiromiso eu faço 50-50. Maria Silveira, ela pergunta, muito sódio complica a pressão alta? Muito sódio no miso? Ricardo pode explicar para nós? Esse ponto é uma questão interessante, né? Porque o miso shoyu costuma ter muito sódio, né? Por causa do sal. Mas é contraditório porque no Japão o miso é dito como benéfico para regular a pressão sanguínea, né? Que ele é bom para o coração. Então, no Japão, ele é visto como um produto bom para o coração, né? E tem estudos que dizem que quando é consumido em forma de fermentados, né? Mesmo um consumo um pouco mais excessivo de sódio, ele não é prejudicial, né? Então, eu acho que tem muito uma relação da dieta, da combinação, da forma como ele é consumido. Então, acho que eu tenho, assim, de informação seria isso, né? E outra, a característica de um miso que não está maduro o suficiente para iniciar o consumo, esses dias a gente estava conversando, né, Ricardo? Que uma das características é isso, você experimentando, você sente ele muito salgado, muito salgado. À medida que vai maturando, passando os meses, e você vai sentindo menos sal nele. O sal ele vai sendo consumido na fermentação. E outra coisa que eu estou pensando aqui comigo, o miso e o shoyu, assim, o shoyu acho que não entra muito nesse comparativo, porque é muito difícil as pessoas conhecerem o miso legítimo, fermentado, porque o que nós conhecemos, que compramos no supermercado ou nas lojas de produtos orientais, a maioria são shoyus industrializados, eles são salgados demais e não são fermentados. São fermentados, mas é feito a decomposição química da soja para quebrar em aminoácidos. Muitos que nem isso passam, né? É bem industrial mesmo. Agora, o miso, ele é muito cheio de umami. É o vegetal mais rico em proteína, e a proteína é transformada em aminoácidos, e nessa transformação é produzido o ácido glutâmico, que o sabor umami ele vem da detecção das nossas papilas gustativas desses aminoácidos. E pelos estudos foi demonstrado que quando a gente consome alimento rico em ácido glutâmico, a gente consome menos sal e fica mais saciado, sente saciado com menos sal. E como o miso ele é um casamento, né, de um alimento rico em umami, rico em outros benefícios, apesar de ser salgado, você não precisa temperar alimentos com muito sal. Então você não precisa pôr sal suficiente para sentir o teor de sal que você está acostumado. Vai um pouco menos. Quando ao experimentar, você vai ver que não tem necessidade de colocar mais sal. Então sempre procure se habituar.
E tem que ser um hábito, senão você automaticamente tende a colocar num nível alto de sal. Os brasileiros diz que tem estudo aí que consomem muito sal, além do que deve consumir. A gente deve ir tirando esse limite aí de sal. Só que também não pode tirar todo o sal, o nosso organismo precisa de sal. Muitas pessoas falam para mim, eu não posso nada de sal, eu não uso nada de sal na minha alimentação. Mas eu tive uma parente que, por falta de sal no organismo, por não consumir sal, ficou muito gravemente doente, né? O nosso corpo precisa, os nossos músculos precisam de sal para se contrair. O nosso coração é um tecido muscular e tantos tecidos musculares compõem o nosso corpo e precisamos de ter sal. Então é usar sal, mas com cuidado. E introduzir miso é uma boa ideia, sempre um miso artesanal, um miso que foi usado um bom sal, né, uma boa soja orgânica ou não transgênica pelo menos, seria muito bom. Você falou sobre saciedade, né? Aí eu fiquei agora. É interessante que a gente observar que também o índice de obesidade nos países orientais que comem fermentados ele é praticamente inexistente, né? Por isso que ele tem uma relação com a saciedade, né, realmente, né? Aí, isso a gente consegue observar nesse aspecto, né? Uhum. Os tsukemonos, tsukemono é uma palavra que significa conserva. Então, os japoneses consomem muitos tipos de conservas. A maioria são fermentados. E os fermentados são ricos em sabor umami. Mas eles tomam cuidado, sabe? Ensinam, as pessoas aprendem a não encher a barriga 100% do estômago. Diz que 80% do estômago é o correto. Ainda quando você quer comer um pouco mais, então pare por aí. Depois eles não têm tempo para ficar comendo, não é? Trabalham demais, correm demais. Marisa Gobi Barcelos. Olá, gratidão, parabéns. Por favor, qual a quantidade de natto e miso pode se consumir por dia? Quantidade de miso, a gente nunca... Você já ouviu falar, Ricardo, se tem quantidade que a gente pode consumir? Para os meus clientes aqui no Brasil, eu sempre digo que o mínimo possível, porque eu fico preocupado porque eu não sei como é que é a rotina alimentar, né? Porque eu vejo que no Brasil o pessoal come muito coisa salgada, né? E como o miso já é salgado, então eu sempre digo o mínimo possível, porque como ele é um fermentado, ele é um probiótico, né? Então eu vejo que não tem uma necessidade de comer muita quantidade, comendo um pouquinho por dia acho que já seria suficiente para ter algum tipo de benefício, né? Então acho que pouquinho por dia já é o suficiente, né? Essa é a minha interpretação, né? Também nunca pensei nisso não, de quanto pode comer, porque a gente não usa muito, é pouco mesmo, o mínimo necessário. Agora, Um pouquinho, né? Agora o natto é muito benéfico, se fala muito do benefício do natto pela vitamina K2, que leva a devida localização do cálcio no nosso organismo e tira de onde não precisa, onde está depositando nas artérias ou nas veias ou nas articulações, seja onde for, e ajuda a levar esse cálcio para os ossos e para os dentes. E tem a natoquinase, que ajuda a evitar os trombos, tromboembolia, AVC e tudo, né? Doenças vasculares. Então o natto é incentivado que se coma sempre. As pessoas perguntam quanto deve comer, quanto é necessário. 80 a 100 gramas a cada 3 dias é suficiente. Nada impede de você comer menos e comer todos os dias,
né? Tudo bem, mas é que a cada 3 dias seria bom se tivesse a ingesta de 80 a 100 gramas. Alexei Marcelos Ramos. Um miso pasteurizado perde as qualidades probióticas, mas mantém as propriedades nutricionais. É uma pergunta. Mantém as propriedades nutricionais, inclusive a K2. Um miso pasteurizado, dependendo da... quando a gente vai pasteurizar o miso, é porque aquele miso ele já está na data limite de maturação. Porque passando aquele tempo, o miso já vai perder aquele sabor dele que está excelente. Ou se não, não sei, se vai ter que fazer uma viagem, levar para longe, não sei, e que não pode levar dessa forma que ela continue fermentando. Aí nós pasteurizamos esse miso. Quando pasteuriza, aquece o suficiente para matar tanto as bactérias, os micro-organismos que estão fazendo a fermentação, como também as enzimas. As enzimas que fazem a decomposição da proteína, do carboidrato, da gordura, eles continuam trabalhando ao longo dos 2 anos, 3 anos de um miso. Então, quando se faz a pasteurização, mata tudo. A vitamina K2, sabe que eu não sei, verdade, não sei se com aquecimento mata. Porque as vitaminas, algumas, elas com aquecimento, tem vitaminas que não mantém, tem outros que mantém. Então eu preciso dar uma pesquisada. Essa é uma pergunta boa. Maria Silveira. Minha filha não pode comer arroz. Então, como é fermentado, ela poderia comer? Tá. Não pode comer o arroz por causa do amido. Às vezes tem pessoas que não podem por causa do amido. O arroz que é fermentado, que é incubado com o fungo, deixa eu pensar. O amido dele é decomposto. Aí eu não sei qual é a intolerância dela, né? Teria que experimentar. Eu acho importante, porque a questão da intolerância, na verdade todo mundo tem um pouco de intolerância, tipo arroz, a soja, né? Então quando se faz a fermentação facilita, mas tem que avaliar que tipo de, né, restrição que tem, porque às vezes realmente não pode, né? Pode ser que seja ainda muito sensível. Teria que avaliar mesmo, experimentar, ou se puder experimentar, ou se não, né, se for alérgico totalmente, não pode nem experimentar, né? Tem que conversar Sim. com o médico, Grace Regina Monteiro. Por que se usa açúcar em pratos como o sushi? Boa pergunta. O japonês não come doce de marmelada, goiabada, né? Doce de leite, sabe aquele doce que... O japonês não come esse tipo de doce, mas come muita coisa com tempero agridoce. É incrível, né? Quase toda alimentação vai açúcar. Eu acho que tem uma relação também, porque no Japão não se tem, assim, falando mais questão de recursos naturais, né? Porque na verdade o açúcar vem da cana, né? E no Japão o açúcar vem da beterraba, né? E as frutas também lá tem uma dificuldade de se ter mais açúcar porque tem menos sol. Então acho que o japonês acho que valoriza essa parte para ele o açúcar é muito valioso, né? Então eu não sei se isso explica um pouco também. Não come açúcar na sobremesa, que a sobremesa lá não tem sabor, né, no doce. Mas come na comida, gosta do agridoce. Qual a diferença entre glutamato monossódico e ácido glutâmico? Glutamato monossódico faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde, né? Ela está dizendo.
Eu tenho um vídeo no YouTube que falo sobre Ajinomoto faz mal, acho que é esse o título. Ajinomoto faz mal. Ajinomoto é o glutamato monossódico. Ácido glutâmico é o aminoácido resultante da decomposição da proteína. Chama-se ácido glutâmico. E o glutamato monossódico é o ácido glutâmico livre, que é a parte isolável do ácido glutâmico. E isso é produzido na indústria também. Aqui no Brasil se faz o Ajinomoto. Ajinomoto é um dos nomes do glutamato monossódico. Tem um monte de nomes, que vai tudo nos pacotes de Cheetos, Fandangos, Lamen, Capunudos. Pode olhar que lá tem um monte de nomes que quer dizer Ajinomoto. Esses aí são produzidos pela indústria, né? Resumindo o que eu falo nesse vídeo do YouTube, os japoneses, não foi japoneses que fizeram uma pesquisa, ou foi? Não estou lembrada. Fizeram uma pesquisa para ver se realmente ele faz mal ou não. E não conseguiram provar nada, usando lá um mês comendo comida com quantas gramas de glutamato monossódico. Mas é um trabalho que foi seguir um mês. Tal. Não é uma vida comendo isso. Mas na caixinha do Ajinomoto tem lá que para carne, meio quilo de alimento, coloque meia colher de chá de Ajinomoto. E coloca para salada meia colher de chá de Ajinomoto. Nesses estudos foi feito, chegaram à conclusão que aquela medida, é o que está constando na caixa do Ajinomoto, não faz mal. Só que eu não uso muito isso, Ajinomoto, em casa. Parei já há um bom tempo que eu não uso, mas agora os produtos que eu estou fazendo em casa, tudo gera o ácido glutâmico, que é o sabor umami. Então eu não tenho necessidade de usar Ajinomoto. Mas Ajinomoto, quem come produto industrializado, está comendo todo dia, eles colocando mesmo. Eu desconfio que até na pipoca ele vem com um pouco de Ajinomoto. Você consegue detectar só no paladar, saber se foi colocado Ajinomoto ou não. Né? Na maionese japonesa, no molho de salada americano. Isso é bem interessante porque a gente, quando está habituado a não comer Ajinomoto, né, logo sente, né? Sente. Então aquele pessoal que come sempre não consegue observar, né? Então e a gente acho que é parecido também com a questão do sal, né? Tem gente que come muito salgado, a gente que come com pouco sal sente mais, né? Então é tudo uma costume, né, também. Maria das Dores Garcia pergunta, no miso tem glutamato? Glutamato adicionado não tem, não. No miso que eu faço e o que o Hattori faz, acho que não tem, não, né? Não tem. Não tem. A gente não põe, porque ele já é cheio de sabor umami, contendo o ácido glutâmico, que é o Ajinomoto natural. Agora, os comprados, não sei, não. Que comprado quando é industrializado. Industrializado, Tudo pode acontecer, então. Pode ter, sim. Maria Silveira, queria saber o quanto o tofu é bom para a saúde. É um pouco fermentado? Sobre o tofu. O quanto é bom? O tofu, ele não é fermentado, né? Que as pessoas, tem gente que acha que é fermentado, mas ele não é. E uma das coisas que é muito questionado é que a soja, ele é muito, principalmente os ocidentais são muito intolerantes à soja, né? Então o tofu para algumas pessoas pode ser até prejudicial, porém é importante a gente lembrar que o japonês sempre tem costume de comer miso, shoyu, que são fermentados de soja, né? Então, normalmente os orientais já têm organismo já com
com as enzimas para fazer essa digestão, né? Por isso que mesmo comendo tofu ele não se torna prejudicial. Por isso que para os nossos clientes eu sempre digo que é importante comer tofu e comer algum fermentado de soja, né? Pode ser shoyu, pode ser miso, pode ser natto. Aí ele ajuda na digestão. Ajuda quanto à digestão, sim. Bom, tem a questão, né, de ser orgânico ou não, transgênico ou não. Os efeitos dos transgênicos ainda a gente não sabe exatamente, claramente, porque a transgenicidade não é coisa muito antiga. Sabe-se que os transgênicos fazem mal à nossa microbiota e também que elas podem causar talvez a permeabilidade intestinal. Fora isso, bom, a doutora Denise Carreiro, doutora ela é nutricionista, ela fala que no livro dela que a maneira saudável de consumir soja é só em forma de fermentados e a coagulada, no caso o tofu. As fermentadas, não resta dúvida, né, que a fermentação transforma muita coisa que é nocivo para nós, ele melhora a questão da digestibilidade e tudo. Mas a soja, ela tem um fato de ser, que é chamada de goitrogênico, é que ele faz mal às vezes para a tireoide, funcionamento da tireoide. Por isso a soja tem que ser consumida fermentada e no máximo a coagulada. Mesmo a coagulada, você não deve comer o tofu todos os dias. Você deve comprar um tofu a cada 15 dias, vamos supor. Depende do tamanho do tofu que você vai comprar e do tamanho da sua família. Para não comer o tofu semana inteira. Porque a soja ele é muito rico em fitoestrogênios. Fitoestrogênio é hormônio feminino produzido pelas plantas. Só que esse estrogênio, ele não é o estrogênio igual ao estrogênio que meu corpo produz. Ele é é um análogo, é um parecido. Mas ele é parecido, mas ele é suficiente, se consumido muito, de causar desordem hormonal no corpo da mulher e do homem também, com excesso de estrogênio. Então tem essa questão também a se levar em conta. Agora, hoje em dia, na indústria se usa extrato de soja, os derivados da soja, muito na indústria. Então, mais um motivo para eliminar esses industrializados, ultraprocessados da nossa casa. Ok, gente, o horário, já falamos bastante. Quero agradecer de coração aí a participação do Ricardo. E como prometido, nós vamos colocar o link do meu curso, que vai estar em promoção de R$300 a menos. Colocou no chat? Ok, já foi colocado o link então no chat. Esse é o link para você acessar. Olhe a programação do curso, se te agrada, se é isso que você quer, e faça a sua escolha, ok? E eu aguardo você na sala de aula, que se você resolver a compra desse curso. E o Ricardo, quero agradecer de coração pela tua presença. Foi muito bom, aprendemos bastante. Foi incrível essa live, adorei. Muito obrigada mesmo. Quero que você agradeça também. Sim. Agradeço sua família, né? Tá bom. Obrigado também pela oportunidade, né? Pelo espaço. Parabéns pelo trabalho também. Então, muito obrigado, né? Obrigada. Obrigada aos participantes, né? Que até agora continuaram conosco esse tempo precioso. Eu sei como o nosso tempo é precioso. E obrigado pela tua presença.
Muito obrigada mesmo. Tenham uma ótima noite, um bom descanso e um ótimo fim de semana. Grande abraço a todos. Obrigada.